Vocês já perceberam que na maioria dos ciclos das pessoas a gente tem um ciclo em comum? Algo que eu diria que já aconteceu com todo mundo em algum momento da vida. Que seria aquele ciclo de primeiro você trabalha duro, daí depois você obtém algum resultado, porém muitas vezes inconsistente, sente uma ansiedade, aquele mal por procrastinar, aquele mal por, sei lá, ter tanta coisa pra você fazer no dia e tá fazendo um bagulho inútil nesse momento. Ou mesmo de ficar se ocupando por um episódio a mais na Netflix, ou por aquela uma hora a mais nas redes sociais, que você ficou tipo, meu Deus, eu podia estar usando meu tempo de modo muito mais útil. E depois você pensa, nossa, mas beleza, eu compenso isso no dia seguinte. E fica cada vez mais e mais coisas pro dia seguinte. Bom, esse é um ciclo muito conhecido. Mas se eu falar pra você que, primeiramente, ele pode ser evitado com um pouquinho mais de organização. E se você deve estar pensando, nossa, por que do nada eu tenho que ouvir esse cara? Vou falar pra você, porque infelizmente a maioria das pessoas comete esse erro todos os dias. Ou pelo menos você pensa que é um erro, né? Por causa que assim, o seu pensamento, o seu prejuízo na verdade vem, o seu problema na verdade é que você pensa, nossa, eu tenho 500 coisas para resolver ainda hoje e eu não vou ter tempo. Eu tô aqui, ó, procrastinando, vendo um vídeo no YouTube que não tem nada a ver com as coisas que eu tenho que fazer, nada a ver com meus objetivos, porém eu ainda estou aqui. Porque, de alguma forma, eu quero fugir das minhas obrigações. Claro que você deve ter tipo, nossa, fugir das minhas obrigações, eu não faço isso. Mas eu vou dizer pra você que sim. E, bem, prazer, meu nome é Igor. E a gente vai falar hoje um pouco sobre estudos, hábitos e basicamente uma gororoba aqui dos conhecimentos que eu juntei para esse vídeo que eu gostaria de compartilhar para você. Creio que vai te ajudar em alguma coisa e vai ser útil para sua vida. Mas, bem, quem decide isso é você. Então eu apenas te pergunto. E aí, topa me escutar? Bem, basicamente, você, digamos que estaria fugindo, aspas, da sua obrigação por causa que você estaria sobre uma, como posso dizer, uma sobrecarga de teoria. Isso falando mais no viés de estudos. Assim, você tá com uma carga de teoria tão alta na sua cabeça, de tanta coisa que tu tem que fazer, que chega um nível que você fala, mano, isso aqui tá insuportável de aprender, isso aqui tá insuportável de tentar, de ter brilho, né, que nem diz o Clóvis. E você já se esforçou tanto pra entender aquele assunto, já se esforçou tanto pra conseguir entendê-lo, pra para chegar num nível de entendimento bom que você só não. Você chegou a um ápice ali que seu cérebro e só não tá conseguindo mais. Ele já tá meio sobrecarregado de tanta teoria, tanta informação que você colocou ali pra dentro. Entretanto, você também não devolveu essa teoria, não devolveu isso que entrou na sua mente para outro lugar. No caso, eu tô dizendo que você teve um input, informações que chegaram para dentro da sua cabeça, entretanto, você não teve o output, que seria, é, de alguma forma, reformular, traduzir essas informações e explicar para alguém de alguma forma. Você deve falando, tá, cara, mas por que que eu deveria fazer isso? Mano, porque se você tá com tanta informação na sua cabeça ao ponto que você quer procrastinar, então tá um ponto que o negócio não tá mais legal. Não tá mais tipo, nossa, eu quero estudar isso, nossa, eu preciso estudar isso por algum motivo. Na verdade, tá num ponto tipo, meu Deus, isso aqui tá chato pra caramba e eu não quero nem saber. Então, você tem que fazer meio que um ciclo de adaptação, entendeu? Você tem que Digamos que você quer aprender uma nova matéria barra nova habilidade, né? Mas é basicamente assim, você vai ter uma experiência, você vai tentar fazer aquilo, vai ter um resultado. Normalmente um resultado ruim, por ser a primeira vez que você está tentando exercer um hábito ou você está tentando exercer qualquer coisa nova. Então assim, normalmente quando você faz o novo, você é muito difícil acertar. Você vai refletir então sobre aquilo, refletir o porquê precisa
fazer aquilo, o que que você precisa fazer para melhorar, tentar executar de novo, experimentar de novo para ver o que melhora. O que que isso tem a ver? Primeiro, isso pode tanto ter a ver com hábitos quanto o seu estudo. Usando em questão de estudos, seria quando você vai pegar uma nova matéria, você não entende nada sobre ela, você pode começar tudo por cursos como livros, né? Vai depender qual que você tem a maior facilidade. Normalmente o indicado é por cursos, para você realmente ter um conteúdo básico daquilo, para você entender o mínimo, para depois ir avançando. Ou seja, experiência inicial. Depois você provavelmente vai tentar fazer algo com aquela informação. Seja ela explicar para um amigo, seja fazer algum tipo de questão, né? Digamos que, por exemplo, no caso dos concurseiros, o que eles mais têm que fazer é questões, teoria, questão, teoria, questão. Entretanto, no momento que você tenta refletir sobre aquela informação, refletir como você pode melhorar o seu estudo de alguma forma, ou quais são as técnicas de estudo que melhor se adaptam para cada modalidade, isso vai melhorar seu estudo de alguma forma. E daí você experimenta de novo, tendo então uma melhora daquilo. Então esse é o processo, você experimenta, da experiência você vai ter um resultado dela, do resultado você vai refletir o que você pode melhorar daquilo e experimentar de novo. É um ciclo de autoadaptação. Então, daí você fala, cara, mas o que isso tem a ver com estudos, conhecimento prático? Cara, eu vou te dar um exemplo que não tem coisa melhor. Digamos que você está com o seu material de estudo. Você acabou de estudar sobre, sei lá, direito civil, direito penal. Você entendeu os conceitos, entendeu por cima como que é, tipo, ai, as teorias das obrigações e deveres, ou sei lá, como que funciona a LINDB. E daí você foi fazer questões e na verdade você viu que boa parte daquilo ali você não entendeu direito. Então você teve a experiência, que é a teoria, foi tentar aplicar de alguma forma, obter o resultado que você ainda está ruim naquele assunto. Daquilo você vai ter que tirar uma reflexão. Qual que é a reflexão? Nossa, eu errei mais nessa parte aqui, ó. Que seria a parte do, sei lá, um exemplo. Do minuto 5 ao minuto 10 aqui da videoaula do professor, do meu cursinho. Então você vai rever novamente aquela etapa e vai marcar no seu material base novamente, no seu caderninho, essa parte específica que você não pegou na aula. Por isso que a gente normalmente revisa ou revê muitas coisas, por causa justamente disso. Tem partes que a gente perde. É, principalmente quando o professor dá um insight muito massa, você começa a refletir, pensar sobre aquilo, e acaba que você perde, digamos, os próximos 2 minutos. Mas isso acontece. E daí, quando você se adapta novamente e tem uma resposta frente àquela experiência, você vai anotar novamente no seu caderninho lá essa informação nova e vai repetir até um ponto que você saiba tudo daquela matéria. Obviamente eu estou dando um exemplo aqui que seja mais fácil e prático, mas ele, ele tem um ciclo. E o ciclo dele basicamente seria teoria, prática, que a prática seria as questões. Da prática você vai ter meio que um resumo em mãos que você vai fazer, né? Pode ser mapa mental, o que você preferir para manter as informações ali. Daí você vai de novo para as questões, vai perceber que teve um, um X, né, X conteúdo ali que você não entendeu, e daí você vai voltar para o material base, para a sua videoaula, rever o que você não entendeu e repetir o ciclo, entendeu? Então é um ciclo de autoadaptação. E isso é muito interessante, porque, tipo, é algo incrível isso, porque você não está estagnado em nenhum momento, você começa a ver progresso no estudo e você também não vai querer mais fugir daquilo, entendeu? Porque se você fica só na teoria, 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 todo momento e tem uma sobrecarga de teoria, porque o seu cérebro em algum momento ele pifa de tanta coisa que tu tem que fazer ao mesmo tempo, de tanta coisa que tu tem que lembrar ao mesmo tempo, que só não dá certo.
o seu cérebro ele meio que sobreaquece. Por isso que muitas vezes você faz as suas sessões de estudo com um tempozinho, sabe? Tipo, 15 minutos de descanso, para o seu cérebro não sobrecarregar. Então, tipo, isso é muito. Assim, se você for ver bem numa linha de raciocínio lógica, tem muito sentido e é muito interessante. É como se o seu cérebro fosse uma tigela e quanto mais informação você fosse colocando para dentro, sem, digamos, conseguir associar com outras ideias ou mesmo entender ela a fundo, é como se ele só, essa tigela fosse, digamos que você está colocando água na tigela, né? E a água seria o conteúdo. Ela vai aumentando, aumentando até uma hora que transborda, que seria um momento que seu cérebro tá tipo, meu Deus, eu não aguento mais. E daí tem muita água que foge da tigela, do pote, que no caso seriam as informações que você tá perdendo. Muitas vezes porque você tá pegando muita teoria e não tá praticando. Então, o seu cérebro acaba perdendo muita e muita informação. Tá, Igor, mas meu Deus, então o que que eu faço? É isso que vamos ver agora. Basicamente, no momento que você tem uma sobrecarga cognitiva, é, tipo, tentando aprender alguma coisa nova, ou tendo muitos diversos pensamentos ao mesmo tempo, o seu cérebro, você tem que começar a compreender, organizar e memorizar o que exige muitos recursos mentais. E é por isso que, digamos que o seu cérebro aspas, sobreaquece, entendeu? Esse esforço é o que transforma o estudo em memória e entendimento. Vocês têm que entender que quanto mais esforço cognitivo para entender algo, mais esforço cognitivo, mais, quanto mais esforço você tem para entender alguma coisa, mais aquilo fixa na sua cabeça. Dá pra gente até dar um exemplo. Quando você chega para um amigo seu e ele tenta pergunta para você qualquer coisa da matéria. Quando você realmente tem ciência do que precisa ser dito, você tem ciência da matéria, você explica para ele com a maior facilidade. E parece que no momento que você consegue explicar para o seu amigo que não entendeu a matéria, parece que fica fixado na sua cabeça, parece que tá estampado na sua testa a informação. E fica muito, muito mais fácil depois para você relembrar aquilo. Tipo, quem nunca fez isso precisou um amigo seu perguntou sobre alguma coisa do conteúdo e você, tipo, o professor fez uma explicação de meia hora, você explicou pra ele em 5 minutos tudo que o professor falou e ainda, tipo, ficou marcado aquilo pra você, você não precisaria nem estudar mais o assunto, só porque você sintetizou e explicou pro seu amigo. Cara, isso é incrível. Você teve um esforço cognitivo para simplificar, organizar, compreender as ideias e tudo ficou muito mais fácil. E aí você consegue muito, 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 muito mais fácil associar as ideias e memorizar o conteúdo. Inclusive, sendo ótimo, de suma importância você evitar essa sobrecarga de só teoria, teoria, teoria a todo momento e só consumir, consumir, consumir. Por causa que nem eu falei, o seu cérebro é como um pote e uma hora ele vai acabar se sobressair, como eu posso dizer, ele vai começar a transbordar. E nesse momento você está perdendo conhecimento. Então, quando o Joãozinho quer aprender um curso todo em tipo 30 dias, um curso de tipo 10 mil horas, o Joãozinho, na verdade, ele não está mastigando o conhecimento, ele é, não está fazendo nada com o conhecimento, é como se ele estivesse metendo um goela abaixo no cérebro dele. E daí ele não aprofunda nada, não associa o conteúdo, ele não faz questões, ele não entende o que ele está fazendo, ou mesmo até que ponto aquele conteúdo é útil. Então, chegando na hora da prova, e Joãozinho leva a bomba, só se ferra. Então, é por isso que muitas pessoas estudam por meses, anos, sem sentir progresso algum, porque elas achando até que é impossível, que estão presas numa armadilha que na verdade é sobrecarga de teoria. Então, tipo assim, até agora, creio eu que você já deve ter entendido que
em qualquer coisa que você vai fazer, é muito bom você fazer, tentar a experiência, tentar a experiência, refletir sobre a experiência que tu teve e adaptá-la de alguma forma que vai melhorar ela, a um ponto que você fique melhor. Tipo a teoria do Kaizen, sabe? 1% melhor a cada dia. Isso é tipo, isso é prática deliberada, gente. É como se você chegasse e falasse assim: não, hoje eu vou é, estudar 2 horas, entendeu? Só que você consegue, nesse mesmo período de tempo de 2 horas, fazer uma sessão que rende muito mais. Porque você, a cada vez que faz essa sessão de 2 horas, você acha algo novo para fazer na sua sessão de estudo que rende mais o estudo. E muitas vezes o que vai render mais resultados para você seria a prática da teoria e não a teoria em si. O que seria basicamente, acho que o segredo, entendeu? Seria o segredo de tudo. E não adianta, tipo, você só ter a teoria sem prática. E, sinceramente, para você ter gosto por estudar, para você ter um aquele, digamos assim, aquele negócio que você fala, nossa, eu preciso estudar mais, você precisa de um conhecimento que traga resultado para você de alguma forma. Não só na questão de estudos ou essas coisas assim. Na verdade, isso aí já é pra sua vida mesmo. É ter a satisfação de conseguir resolver um problema por meio do conhecimento. Porque o conhecimento, ele guia suas decisões. Pô, você não tá entendendo? Acha que eu tô viajando? Beleza. Digamos que você tem dificuldade com finanças. Não sabe administrar seu dinheiro como que tem que administrar seu dinheiro. Você tem um problema, correto? Sim. O que as empresas vendem? Soluções para problemas. E aí é que elas ganham dinheiro no negócio. Então, no momento que você tem um problema, sempre vai ter alguém que vai querer resolvê-lo. Ou você pode resolvê-lo por si mesmo. Então, no momento que você tem algum problema com finanças, você tem, digamos assim, o conhecimento, ele faz você ter, tipo, o plano A, o plano B e o plano C para chegar na resolução desse problema e resolver esse problema para você. Plano A, comprar um cursinho sobre finanças. Plano B, ler um livro. Plano C, sei lá, ver algum vídeo no YouTube que fala sobre isso. Querendo ou não, essas três formas de conteúdo são tudo conhecimento puro. Normalmente de pessoas que estão onde você quer estar, ou de pessoas que, bom, conseguiram liberdade financeira, por exemplo. Então, querendo ou não, elas estão resolvendo um problema para você. Por isso que você vai comprar o curso dela, o livro dela, algo do gênero. Então isso também é muito, como que se fala, é incrível. É isso que o conhecimento faz na nossa vida. Ele guia as nossas decisões e resolve seus problemas. E é aí que você vai conseguir realmente ter uma paixão pelo estudo. Porque qualquer problema que você tiver, você vai conseguir resolvê-lo de alguma forma. Tá, beleza, mas qual que é o método? Qual que é a prática? Como que você faz isso que você tá falando? Cara, eu vou falar pra você. Se você tem 5 horas por semana pra estudar, você deve, tipo, cerca de 4 horas fazer, praticar aquilo e 1 hora só de teoria. Tipo, óbvio, isso não é uma regra rígida que. Mas é pra mostrar uma proporção. Cerca de 4 horas de prática, 1 hora de teoria. O mais importante é você perceber os novos hábitos, como eles estão se formando, como isso está acontecendo, como que você vai para frente. E conforme o tempo vai passando, você vê que você está evoluindo de alguma forma. Você está aprendendo novas coisas, novas habilidades. Vai constantemente aumentando sua nota, aumentando eh, seu mindset, vai aumentando o seu repertório, você vai se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos, porque você está colocando seu conhecimento em prática, você está executando ele. Então, é, a evolução, ela pode ser muito mais acelerada na aprendizagem cognitiva quando 80, porque 80% do que a gente realiza é de modo passivo. Leitura relaxada, uma aulinha ali, vendo sem anotar, sem fazer nada, sem refletir e meio que só olhando como se fosse um espectador.
E 20% da aprendizagem realmente efetiva, que se você só lê vê a sua aula ali, não, não anota, não associa, tá ouvindo, mas na real você tá mais cagando pro professor, meu amigo, não vai dar em nada. Tipo, realmente não vai dar em nada. Você só tá perdendo seu tempo. Você tem que ter uma metodologia ativa. Eu já falei isso da resolução de problemas, mas aqui eu vou dar outros insights. Por exemplo, você acabou de estudar algo muito foda e você pode conversar com um amigo seu, né? Sei lá, digamos que você é um concurseiro, você quer falar algo com um amigo seu que também é concurseiro, pô, pra você é ótimo, porque vocês vão entrar até, é capaz de até entrar em um debate ali por nada, assim, só por, como se fala, ó, vamos ver quem sabe mais nisso aqui. Então, tipo assim, explicar um conteúdo pra alguém, de alguma forma, é a melhor prática que tem. É a melhor, não tem, é indiscutível. Porque você es- esforça, você faz um alto esforço cognitivo para explicar o assunto para alguém de maneira claro e completo, a um jeito que a pessoa fique, não, realmente esse cara tá certo, eu não tenho o que dizer, entendeu? Então, no momento que você pega esse 80% de aprendizado teórico e faz o 20% da prática, que é ter um esforço cognitivo de pensar sobre aquilo, sintetizar, associar com coisas do seu dia a dia e conseguir deixar aquilo de uma forma simples para outra pessoa entender, cara, assim, você tá virando um monstrinho. Não tem o que dizer, você tá virando um monstro. Parece um bagulho idiota. Até porque você deve já ter ouvido isso em muitos outros vídeos, de muitas outras formas. Mas é realmente o que funciona. Que nem eu dei o exemplo antes ali. Se você for explicar isso pra um amigo seu, em algum momento, sintetizando tudo, a ideia vai estar aí estampada na sua testa, irmão. Você não vai nunca mais esquecer aquilo lá. Se reutilizado, né? Reutilizando aquela informação outras vezes, em outros contextos, pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer aquilo. Então, assim, se você usar o ciclo que eu tô falando, se organizar bonitinho e conseguir colocar seu aprendizado em prática, você nunca mais vai esquecer o conteúdo para começo de conversa. Então, o principal, uma dica principal, escuta a aula do professor, vê os conhecimentos que você precisa, coloca tudo em uma folha em branco. Vai lá e coloca tudo que você lembrar. Coloca tudo isso que você lembrar e viaja, irmão. E viaja. Ah, esse conteúdo do professor tem a ver com, com essa aula do professor de penal tem a ver com aquela aula de civil que eu vi há 2 dias atrás, que é muito legal. Esses conceitos se aplicam também. Ah, também tem a ver com um vídeo de um cara aleatório lá que eu vi no YouTube. E você vai associando essas ideias. É, parece que não é nada, mas quando você consegue ancorar suas ideias e os seus pensamentos em outras memórias já existentes, ele associa de forma muito melhor. Tanto que eu até lembro do professor Peer, provavelmente vocês já devem ter visto algum vídeo do YouTube dele ou mesmo algum livro sobre dele. Ele fala que você tem que desenhar para associar ideias, porque nossos caminhos neurais são o que realmente faz a memória voltar. Então, no momento que você pensa numa Ferrari, por exemplo, não é que a imagem se forma na sua cabeça, ela percorre um caminho neural que daí sim você lembra da Ferrari, entendeu? E ele fala que imagens são coisas magníficas para você lembrar de informação, tanto que ele fala que é bom você desenhar para associar ideias, desenhar para lembrar do que você leu. Então, assim, tudo se conecta, tudo fica, tipo, se você prestar bastante atenção nisso aqui que eu tô falando pra você, você vira um monstrinho, cara. Você vai realmente ser muito, muito bom em aprender novas coisas, principalmente depois que você tenta aplicá-las. Eu mesmo tô fazendo esse vídeo para tentar explicar para vocês essas coisas e porque para mim melhora o meu conhecimento. Eu não tô falando aqui que explicação é o melhor método, então tô explicando para vocês. Ah, mas por que você tá falando isso, cara? Porque é bom pro meu desenvolvimento pessoal, pro meu desenvolvimento pessoal. Entender como o cérebro funciona, entender até onde eu posso explicar um conteúdo.
E também eu gosto do tema, então só de você estar aqui me ouvindo até agora, eu já acho isso incrível, né? Eu tô começando agora no YouTube, né? Tô tentando fazer vídeos que de alguma forma ajudam as pessoas. O foda é que às vezes eu deixo muito longos os vídeos, provavelmente como esse aqui, e daí ninguém vê. Mas em síntese, as ideias são essas. Então, o certo que você tem que fazer é equilibrar teoria e prática de forma eficiente, consistente e fazendo, criando novas habilidades perante isso e adaptando sempre o seu jogo, sempre vendo o que é melhor para você e como você aprende de forma melhor, sendo meio que a regra geral explicar para os outros a matéria. E, bem, são essas lições que eu acredito que provavelmente vão melhorar muito as suas habilidades, vão melhorar muito como você aprende. E se você for ver de certa forma, isso também tem a ver com o método das 20 horas do Josh Kaufman, que ele fala que você tipo, tem que decompor uma habilidade, que tu tem que aprender o suficiente para se autocorrigir, né? E não pegar um monte de teoria e enfiar goela abaixo, que na verdade você tem que pegar um pouquinho de teoria, colocar na prática e ir indo para ir vendo a sua evolução e ter mais vontade de fazer aquilo. Óbvio, sem distrações, né? Sem telas, sem TV. Até porque você vai ter primeiro aquela barreira de frustração, tipo, eu sou muito ruim, não sei disso, porque você não tem onde ancorar o seu conhecimento. Mas no momento que você consegue associar, ancorar os seus conhecimentos novos com os antigos, isso já melhora. E você vai evoluindo. E não te dá aquela vontade de desistir, né? Você fica, na verdade, mais motivado, falando, não, agora eu consigo. Agora eu só tenho que repetir isso aqui mais algumas vezes, esse comportamento que eu vou melhorar. Só tenho que repetir mais algumas vezes esse estudo, rever mais umas vezes que não vai sair da minha cabeça. E você entende o quanto que a prática é importante e como você consegue aprender quase qualquer coisa em menos de 20 horas. Bem, eu provavelmente me enrolei aqui, mas é, eu acho que o vídeo vai ficar bem interessante, vocês vão conseguir aprender bastante coisa com isso. É, inclusive eu fiz meio, digamos assim, só um bate-papo, sabe? Um bate-papo com a audiência, um bate-papo com você que tá me ouvindo. Talvez por isso nem dê tanta visualização, ou não pegue tanta view, mas o conteúdo eu acho que tá bem enxuto e dá pra você aproveitar bem de alguma forma. Com certeza vai dar pra você utilizar no seu dia a dia. Com certeza vai dar pra aplicar em qualquer coisa na sua vida que você quiser. Eu só peço que você, é, caso não tenha entendido alguma coisa, retome ou deixe sua dúvida aqui no comentário. Quem sabe não, eu vou responder. E, bem, obrigado por ter visto até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo entre eu e você. E espero que meus exemplos tenham sido claros e que você tenha de alguma forma é, repensado em alguma memória que você teve com, sei lá, um amigo seu que você estava ensinando ele. Bem, é isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Creio que eu vou fazer mais alguns vídeos sobre isso, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. E valeu. Agradeço por todos que ficaram até aqui e tamo junto.